Muito boa tarde a todos e todas, os aqui presentes, os que estão conosco online. Uma alegria a gente chegar aqui a esse terceiro bloco do workshop. Esse é um evento 3 em 1, né, em que a gente otimiza bastante o dia de todos nós, ficamos felizes por isso. Eu sou Paulo Branco, diretor adjunto do Instituto Internacional para a Sustentabilidade. Quero reforçar aqui os agradecimentos já feitos pela manhã pelo meu colega Rafael, aos patrocinadores, aos nossos parceiros nesse brilhante projeto Trade Hub, e apresentar aqui muito brevemente os colegas de mesa. Aqui ao meu lado a Anitta, do WWF, Bruna, também do IS, que junto comigo e toda a equipe vem aí enfrentando importantes desafios e oportunidades nessa agenda da conservação e restauração. Matheus, um colega de longa data, que eu tive a felicidade de reencontrar aqui no projeto Trade Hub, aqui representando UNEP, WCMC e também a CDB. Esse painel, aqui na parte da tarde, ele tem uma absoluta conexão com o que nós tratamos na manhã do dia de hoje e também no primeiro bloco da tarde. Na manhã do dia de hoje, ficou bem marcado para mim uma fala do Rafael, quando ele disse que nós temos relativas boas respostas para o porquê devemos enfrentar de maneira urgente e robusta essa tripla crise, né, Matheus, a que você se referiu, essa tão necessária abordagem integrada das questões de mudança do clima e perda de biodiversidade. Temos robustas e bem razoáveis respostas sobre o que precisamos fazer e temos patinado como sociedade em relação ao como, né? Eu entendo que esse bloco, hoje à tarde, ele procura endereçar de maneira bem consistente o como. E ele o faz de duas maneiras. Uma das maneiras é trazendo para vocês hoje, em primeira mão, uma plataforma chamada Plangeia, que reflete um conhecimento que vem sendo produzido no Instituto Internacional para a Sustentabilidade há cerca de 10 anos, no campo da priorização de áreas para esforços de restauração e conservação. Uma plataforma que apoia processos de tomada de decisão no âmbito das políticas públicas, no âmbito da ação empresarial, no âmbito da sociedade civil, e, no nosso entendimento, uma plataforma que vem democratizar o acesso a um conteúdo científico de ponta e qualificando, portanto, a tomada de decisão de muitos atores. Nós falamos aqui ao longo do dia sobre a necessidade de qualificar a tomada de decisões de atores em diferentes esferas da sociedade. Governo, sociedade civil, setor privado, tanto setor produtivo quanto setor financeiro. Então, uma das entregas na tarde de hoje a vocês que aqui nos acompanham é, do ponto de vista do como, um instrumento, uma ferramenta, um método. E também do ponto de vista do como, e aqui a contribuição da Anitta e do Matheus serão decisivas nesse sentido, de falar um pouco para a gente sobre esse esforço concentrado e coletivo da década da restauração, que mira aí um conjunto de diretrizes, um conjunto de ações muito concretas para um esforço concentrado num período de tempo. Então, há aqui uma combinação nessa tarde muito feliz entre ferramenta, instrumento, método e ação coletiva e ação coordenada para fazer frente ao como. Então, Rafael, as aflições lá da manhã, né? Por quê? Beleza. O quê? Tudo bem, mas e o como? Talvez a gente traga aqui algum alento para dizer que o como já vem sendo tratado por muitas organizações e as nossas aqui procuram engrossar esse caldo, né? De dar respostas a esse como. Nesse sentido, então, eu quero fazer aqui um agradecimento muitíssimo especial à equipe do IS dedicada a essa plataforma Plangeia, que vai ser objeto agora de uma apresentação pela Bruna. A contribuição para essa plataforma não vem de hoje, como eu disse, é um esforço de cerca de 10 anos. Temos a equipe de vários pesquisadores dedicados à modelagem
que procura combinar diferentes variáveis, vocês vão conhecer aqui, para aprimorar essas tomadas de decisão nas ações de conservação e restauração, combinando diferentes critérios, tanto no campo da mudança do clima, quanto da biodiversidade e da custo-efetividade. Então, uma equipe que historicamente vem trabalhando nisso, uma equipe que muito recentemente se dedicou à concepção e implementação dessa que nós estamos chamando uma plataforma web, que vocês conhecerão hoje. E aí, nominalmente, eu quero aqui citar a Bruna, a Fernanda, o Breno, que se dedicaram muitíssimo ao longo dos últimos meses, junto com um fornecedor parceiro, e foi muito parceiro nosso, uma empresa chamada EcoStage, que também é a empresa que apoia o MAP Biomas no desenvolvimento da sua plataforma. Então, a gente está muito orgulhoso, muito feliz, e hoje é uma tarde de verdadeira celebração. Um esforço de fôlego para trazer à sociedade essa contribuição, que eu entendo, como disse, é a democratização de conhecimento científico de ponta para aprimorar as tomadas de decisão. No mínimo, suportar tomada de decisão junto a outros critérios que os atores queiram adotar. Seja no campo de, como falávamos no painel anterior, priorizar esforços em cadeias de valor, onde geograficamente essas cadeias de valor se encontram e onde essas geografias são relevantes do ponto de vista de mitigação da mudança do clima, redução do risco de extinção de espécies, apoiar decisões no campo das políticas públicas, estão mencionadas hoje pela manhã. Vamos conceber um programa de PSA. Em que territórios esse programa poderia ser mais efetivo se levar em conta uma inteligência espacial que congregue multicritérios? Então, a gente entende que essa plataforma traz contribuições nesses vários campos. De novo, para o setor público, para o setor privado, para financiadores, para a academia, para a sociedade civil em geral. Então, uma alegria enorme estar com vocês, com esses anúncios, e aí eu vou passar agora a palavra para a primeira apresentadora, que é a Bruna, e a Bruna vai falar sobre essa plataforma, e eu vou muito brevemente aqui apresentar a vocês a Bruna, quem ainda não teve a oportunidade de conhecê-la nessa interação intensa nesses dias aqui em Brasília, né? A Bruna é pesquisadora do IES, o Instituto Internacional para a Sustentabilidade, vem atuando com pesquisa, desenvolvimento e inovação em iniciativas que relacionam o ser humano com a natureza. A Bruna é doutora e mestre em ciências pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica, especialista em Direito e Gestão do Meio Ambiente pelo SENAC. Bruna, um prazer te ouvir. Obrigada, gente. Bom, então, obrigada novamente, Paulo, Anitta e Matheus, que aceitaram o convite de estar aqui com a gente hoje. Obrigada a todo mundo que está aí assistindo e todo o time aí do IES que vem suportando a gente aí para criar essa plataforma, né? É um momento muito importante para a gente hoje, porque, como o Paulo mencionou, desde 2013 o IES trabalha na Plangeia. Não foi somente agora, né, na construção dessa plataforma. A Plangeia, ela é o que a gente está vendo aqui, é uma plataforma web que a gente acaba denominando Plangeia Web, mas a Plangeia é uma modelagem, né, de otimização multicritério que a gente trabalha no IES desde 2013 para priorização de áreas para restauração e agora, né, mais recentemente, para conservação de ecossistemas. Então, é um trabalho árduo, bem científico, com os dados mais de ponta que a gente consegue com os nossos parceiros, que tem uma equipe muito dedicada do IES, tanto para conseguir esses dados, né, uma equipe de conservação, uma equipe de desenvolvimento sustentável dentro do IES, que a gente tem dados de biodiversidade, mudanças climáticas e também custos econômicos. E a gente tem uma equipe de modelagem também muito dedicada no IES já há muito tempo, que vem trabalhando na construção da Plangeia como uma otimização multicritério, uma modelagem mesmo, né, bem forte, bem robusta lá dentro do IES.
Nos últimos 2 anos, a gente veio especificamente tratando da Plangeia Web, que é essa plataforma aqui que a gente está vendo. A Plangeia Web ela é composta de um site e de um mapa interativo que o usuário vai poder ver esses nossos resultados, né? Então, uma cadeia de resultados aí que a gente acabou gerando para estar subsidiando essa plataforma. O nosso intuito com ela é uma abordagem estratégica para o uso da terra. Então, a gente espera que, com isso, com a plataforma, a gente leve subsídios para melhorar o planejamento estratégico do uso da terra no mundo, tanto em escala nacional como escala global. A gente compartilhar isso, esse momento do IS, né? Resolver ali, até cito ali nossos diretores, tal, que trazem essa política nova para a gente, de estar compartilhando, né, de uma maneira gratuita, aberta para todos, o resultado da nossa ciência, o nosso produto principal do IES, que são os resultados do Plangeia. Então, é um importante momento na história do IES, né, da gente disponibilizar essa ciência de ponta que é produzida lá dentro. Então, essa é a homepage aqui do site, onde a gente vai ter um pouquinho falando sobre cada área do site. Então, depois do globo, a gente desce e vai falar um pouquinho embaixo sobre o que é essa plataforma de tomada de decisão, né? Plangeia. Quais são os potenciais benefícios associados à restauração e também conservação de áreas prioritárias. Então, aqui, por exemplo, a gente já dá 3 grandes exemplos, que é com a restauração de 20% das áreas prioritárias no mundo, 20% só das áreas prioritárias, eu já tenho uma redução de 75% nas ameaças de biodiversidade, num contexto que eu maximize o benefício tanto em biodiversidade quanto mudanças climáticas, do que num contexto que tem uma restauração aleatória desses 20%. Né? Eu também teria um sequestro de 14 gigatoneladas de dióxido de carbono da atmosfera para essa vegetação que estaria sendo restaurada. E também teria uma diminuição de cerca de quase $3.000 por hectare restaurado. Então, além de eu ter um benefício em biodiversidade, mudanças climáticas, com as minhas áreas prioritárias, eu também teria uma redução nesse custo da minha restauração, tanto pensando em custo da própria restauração, da implementação da restauração, como no custo oportunidade da terra. No site também a gente vai ter sessões de aplicações, onde a gente mostra diversos projetos do IES, trabalhos que a gente faz em conjunto com parceiros, onde a gente aplica a Plangeia ao longo desses 10 anos que a gente vem trabalhando no IES. Esse daqui é um caso muito emblemático para a gente do IES, um trabalho muito bem feito lá dentro, que é para ajudar nas decisões e nas recomendações da CBD, né, da Convenção de Diversidade Biológica, especificamente em algumas metas definidas no Push 20, que agora foi recentemente aprovado, né, na convenção da COP15. Também temos uma seção dentro do nosso site com dados e publicações que foram usadas na modelagem do Plangeia. Essa daqui também é uma grande publicação, assim, que digamos que o IES apareceu como uma grande descoberta científica para o mundo, né? Foi a primeira priorização multicritério em programação linear feita para áreas de restauração. É um paper publicado na Nature que vai apresentar quais são essas áreas prioritárias de restauração de ecossistemas no mundo, levando em conta riscos de extinção de espécies, dióxido de carbono sequestrado e custos de oportunidade da terra de implementação da restauração. E temos alguns depoimentos de parceiros, tal, tudo que a gente tem dentro do IES, né? De atuam em projetos com a gente, tal, tudo. Então, são grandes parceiros aí do IES, entre outros aí que a gente estaria vendo. Mas a principal coisa que a gente quer mostrar hoje aqui para vocês, né? Fora essas sessões que a gente tem aqui, por favor, no sobre, a gente pode ir, né? A gente já passou aplicações, publicações e dados. No sobre, a gente vai ter um breve histórico sobre o que é essa Plangeia, o que é essa modelagem, essa otimização multicritério que a gente está falando, essa plataforma de suporte à decisão. E a gente também
vamos até o final, a gente vai ter uma parte para o usuário se conectar, um clipping de notícias, onde tem matérias compartilhadas com essa parte do IS, e também os nossos doadores, né? Que esse projeto da plataforma web, né, é em parte financiado pelo Trade Hub, assim como esse evento que a gente está hoje, né? É um projeto aí de pesquisa financiado pelo Centro de... O nome do Trade Hub, né, seria Centro de Comércio, Desenvolvimento e Meio Ambiente. É um projeto de pesquisa financiado pela UK, vinculado ao o Global Challenge Research Fund, que são os dois projetos financiadores desse projeto Trade Hub, que é liberado pela UNEP e WCMC em nível global, né? Então, também são grandes parceiros nossos e que ajudaram a gente na concepção desta plataforma, né? E agora, por fim, a gente vai para o momento principal, que é o mapa interativo, né? Que é onde estão esses nossos resultados aí da Plangeia. Então, em primeira mão, vocês estão vendo agora o nosso mapa interativo, hoje oficialmente o nosso lançamento. E no mapa interativo, ele permite a visualização dessa modelagem, né, dessa otimização multicritério realizada aí pelos especialistas do IS. A gente fez alguns filtros dentro dele para ser uma análise bem dinâmica, onde o usuário possa escolher e trabalhar diversos cenários dentro de uma maneira bem rápida, assim, que consiga até comparar esses resultados entre os próprios cenários. Então, o primeiro filtro que a gente tem ali em cima é o foco da priorização. Se a gente quer as áreas prioritárias para conservação, então eu já tenho floresta, e onde é prioritário que eu mantenha essa floresta, e quais são as minhas áreas prioritárias para restauração no mundo. Então, são áreas passíveis de restauração, né? Não áreas urbanas, por exemplo, não entram, né? Então, são áreas que têm produção agrícola, que são passíveis de restauração. Então, dessas áreas passíveis de restauração, quais são os meus 10% prioritários em vermelho, 20% prioritários em rosa, 30% prioritários em amarelo, laranja, e assim vai, né? Então, eu mostro quais são minhas áreas prioritárias em algum desses dois focos de priorização. O próximo filtro seria os critérios da otimização. A gente trabalha com diversos critérios no IS, mais do que esses aqui apresentados, mas a gente introduz que esses critérios são os principais hoje para essas crises, né, que estamos vivendo hoje, né? Crise de mudanças climáticas e crise de perda de biodiversidade. Então, a gente fez um bloco, né, com esses critérios de conservação da biodiversidade. Esse critério de conservação de biodiversidade, ele atua com 3 variáveis aqui dentro do IS. A gente vai apresentar um pouco mais delas à frente. Também temos o bloco de mitigação das mudanças climáticas e o bloco da minimização de custos. O usuário pode escolher entre selecionar os 3 blocos ou apenas um dele. Então, no caso, agora a gente só está com conservação da biodiversidade. Acho que se a gente clicar... Vamos... Opa! Eu acho que nossa internet aqui, no caso, não está funcionando tão bem. Acho que se entrar de novo no mapa, acho que talvez seja melhor. map.plangeia.earth. Isso. Então, nossa priorização, ela tem esses... Vou dar continuidade enquanto o pessoal, acho que tenta dar uma olhadinha aqui no sinal da nossa Wi-Fi. Então, o nosso mapa, ele tem esses 3 blocos, né, que a gente pode estar escolhendo, entre conservação da biodiversidade, ou mitigação das mudanças climáticas, ou só minimização de custos, ou 2 ou 3 deles juntos, né? Daí teria uma otimização multicritério. O nosso terceiro filtro seria a nossa escala espacial, que ela pode ser global ou nacional. De qualquer maneira, a gente vai ter sempre resultados para todos os países do mundo. A diferença está na escolha das minhas áreas, da minha priorização de áreas de 0 a 100.
Se ela é para o mundo, então eu tenho 10% das áreas prioritárias no mundo. Um país pode estar incluso nesses 10% ou não, a depender dos seus critérios de otimização. E quando eu falo de nacional, ele tem exatamente essa priorização de 0 a 100% das áreas prioritárias para restauração ou conservação dentro do país. Então, dentro daquele país, quais são as minhas áreas prioritárias? E, por fim, o nosso último filtro, né, seria a nossa meta de ação. Ele sempre vai estar priorizando de 0 a 100%, igual eu estou aqui na minha legenda, mas ali na minha meta de ação eu vou poder visualizar mais facilmente, né, quando eu quero, por exemplo, os 30% prioritários. Eu arrasto ali o meu percurso, o meu cursor até o 30% e apareceria meus 30% prioritário. Na estatística agora, por favor, vamos ver se está aparecendo. Está aparecendo. Ufa. Para os meus resultados, aqui tudo que a gente colocou ali em cima das minhas escolhas, dos meus filtros, eles vão estar sendo considerados aqui nos meus resultados. Então, quando eu mudo ali em cima, dinamicamente, rapidamente, ele já estaria mudando aqui também meus resultados, né? À medida que eu for escolhendo meus filtros, eu também já teria... Estão vendo que está diferente, está mudando meus gráficos. Então, à medida que eu for escolhendo, né, meus critérios de otimização e também minha escala ou meu foco de priorização, estaria também alterando os meus resultados aqui. Então, o primeiro resultado que a gente mostra é o gráfico por barras, que também tem um outro tipo de visualização, que mostra esses mesmos resultados, que é um gráfico de radar. Mas, então, o contexto desses gráficos, tanto de barras quanto de radar, vamos voltar nos de barras, que acho que é um pouquinho mais fácil de falar, ele vai apresentar meus resultados para cada variável que foi rodada. Então, além dos meus grupos, né, de conservação de biodiversidade, aqui eu apresento o meu resultado dessa conservação, desses filtros que eu analisei aqui, para cada variável. Então, quanto que a gente está ali na meta de ação, por favor? Vamos... 50%, né? Vamos colocar ela em 30%, por favor? Isso, é legal, obrigada. Então, 30%, eu estou com uma opção selecionada de otimização. Vamos colocar de conservação da biodiversidade e mitigação, né? Que é a nossa análise multicritério, considerando os 3 critérios. Beleza, obrigada. Então, com essa otimização multicritério, considerando os 3 blocos, e minha meta de ação de 30% da restauração, eu tenho um benefício na redução do débito de extinção de espécies de quase 96% do que é possível com uma restauração de 30%, né? Eu tenho uma redução de impacto da integridade de ecossistemas de 36%. E eu tenho um benefício na redução da vulnerabilidade de ecorregiões de 87%. Seguindo para o próximo bloco, né, de critérios de otimização, são as mitigações das mudanças climáticas. Eu tenho um sequestro líquido de carbono de 81% do máximo possível para um cenário de 30% de áreas restauradas. E para minha terceira parte, que é a de custos, eu trabalho com 2 custos. Então, para minimizar, né, considerando numa análise, né, onde eu consiga minimizar os custos, além de ter benefícios de restauração com a biodiversidade e com o carbono, eu conseguiria minimizar em 30% a redução do meu custo de oportunidade da terra, quando eu fizesse essa restauração em áreas prioritárias, e também teria uma redução de 65% do custo de implementação dessa restauração. O gráfico ao lado é um gráfico que a gente chama de gráfico de trade-offs, né, muito comum assim, no nosso meio, mas ele, na verdade, é uma comparação de cenários. Então, todos esses cenários que eu consigo mudar ali no meu critérios de otimização, eles vão estar representados aqui, cada um deles com uma linha colorida. Então, multicritério
seria quando eu seleciono os 3 critérios de otimização: biodiversidade, clima, biodiversidade, custos, clima e custos, e os cenários com cada uma apenas, né, com cada bloco de variáveis, né? E à medida que eu for escolhendo se é nacional, se é conservação, tal, vai alterando este gráfico. Essa é a parte de visualização, né, que a gente tem, acho que do mapa principal para mostrar do Plangeia. Daí eu queria só ressaltar uma parte, que é uma parte muito importante que a gente está compartilhando, né, que é essa parte dos downloads. Essa setinha ali dos downloads aqui que a gente tem. Eu acho que agora não vai estar disponível porque a gente não está logado ali em cima, mas basta colocar seus dados principais, né, e-mail, nome, tal, instituição, assinar nosso termo de uso e a pessoa vai ter acesso a esses downloads. Então, toda vez que a pessoa fizer o download, clicar ali escolher os critérios dela, né, os filtros que ela usa, e clicar aquele botãozinho de download, ela vai ter acesso a um relatório completo, explicando o que é o Plangeia, explicando quais são essas variáveis que ele selecionou, o que está sendo considerado em cada uma dessas análises, a figura dessas áreas prioritárias em PNG, um mapa dessas áreas prioritárias em TIFF, né? Então é um formato raster aí que ela vai poder utilizar em suas análises, em geoprocessamento, trabalhar com comparação de outros dados, ver exatamente aonde estão caindo nessas áreas prioritárias. Uma tabela de resultados, com esses resultados todos que a gente viu no mapa, 73% de benefício na redução do risco de extinção de espécies, montar todos na nossa tabela, e também um futuro próximo aí, um metadado explicando melhor, com mais eficácia, né, o que é cada uma dessas variáveis, desse dado aí que a pessoa está baixando. E daí, nessa mesma coluninha, né, que a gente vê, tem a parte dos downloads, a gente tem a parte que ela pode trocar para português e inglês, tanto o site quanto a plataforma, ela é bilíngue. A parte do zoom, para melhorar, deixar o zoom mais perto. À medida que a gente vai deixando esse zoom mais perto, vai melhorando também a resolução da imagem, né, a resolução do pixel da área de restauração, da priorização. A gente também tem uma partezinha de baixo que é para você fazer a área de recorte do zoom. O próximo é uma questão de opacidade, porque vai deixar essa área prioritária mais transparente ou com essa cor mais firme, né, aí que vocês estão vendo da priorização, porque na parte de baixo a gente tem algumas camadas que vocês podem usar junto. Então, tem uso da terra, regiões, faixas de renda, países, ecossistemas, biomas. São umas camadas que podem te ajudar nessa análise dos resultados. E, por fim, o último é a parte do mapa base, né? Ou a gente tem um mapa satélite, ou um mapa, né, que a gente está vendo as imagens de satélite, onde é possível enxergar, né, os continentes, né? Ou, senão, a gente tem o mapa cinza, né, que a gente estava usando ali para... Às vezes é mais fácil uma identificação por causa da cor, né? Então, a gente tem essas duas opções nos mapas. Bom, gente, eu acho que é isso. Nossa plataforma agora está, acho que, oficialmente lançada, Plangeia Web, aí para todo mundo acessar. Então, fica o convite aí para todo mundo acessar. É plangeia.earth. Então, Plangeia, né? Aqui, PLANGEA.EARTH. Então, fica o convite aí para todo mundo, a partir de agora, já poder acessar tanto o nosso site quanto a nossa plataforma de dados. Obrigada. Muito obrigado, Bruna. Uma alegria ver isso indo ao mundo e talvez valha complementar a sua fala, que a todo tempo ficou aqui mostrando o mapa mundo, né? Mas, obviamente, a possibilidade de visualizar por país, por nível subnacional. Então, imaginando um estado dentro do Brasil que queira ter um primeiro olhar sobre áreas prioritárias, ele pode ir lá e ver isso para o seu estado. Enfim, é multi-escala
e isso entrega um valor enorme, como falei há pouco, em democratização do acesso à ciência de ponta, né? Muito obrigado, Bruna. Maravilhoso ver a plataforma web viva, pulsante e aqui do conhecimento dos colegas. Então, eu quero agora passar a palavra para a Anita Diederiksen. Acertei? Foi bem? Obrigado. A Anita vai nos falar um pouco sobre esse importantíssimo movimento global, que é a década da restauração. A Anita lidera o trabalho global na agenda de restauração de paisagens florestais no WWF, além de ser coach e líder na Conservation Coach Network. Ela é mestre em Conservação e Desenvolvimento Rural pela Universidade de Kent e em Ciências Ambientais pela USP. Anita, um prazer ter você aqui conosco. Muito obrigada. É realmente um prazer estar aqui. A gente precisava de um tempo depois dessa apresentação só para conseguir fazer uma reflexão sobre o que isso significa, os dados que vocês estão trazendo, essa base de dados. Eu estava lembrando aqui, há 20 anos eu morei aqui em Brasília e a gente trabalhava com planejamento sistemático para conservação, a gente ia para o workshop, tinha que usar caneta para desenhar as coisas no mapa, e realmente as coisas mudaram bastante, né? E essa contribuição que vocês trazem para a agenda, tanto de conservação quanto de restauração, é fantástica. Então, também tenho até umas sugestões de como a gente pode continuar trabalhando juntos e, inclusive, levar esses dados para a conferência que a gente está organizando da Sociedade de Ecologia de Restauração na Austrália e também no próprio WWF. A gente também pode fazer uma apresentação virtual para que todo o time de floresta conheça esse trabalho fantástico. Então, respirando, né, um pouco depois dessa apresentação de vocês, eu vou, então, fazer a minha apresentação, que eu vou falar, então, sobre a década de restauração de ecossistemas, que foi o tema para o qual vocês me convidaram. Que bom que o Matheus está aqui, sentado na mesa ao meu lado, porque o Matheus, né, ele é quem lidera, principalmente, essa agenda aqui no Brasil, né, porque a década ela foi declarada pelas Nações Unidas, junto com, principalmente, a participação da FAO e do UNEP, e eles que começaram esse movimento global, né, que começou no ano passado e vai até o final dessa década. A gente ficou muito entusiasmado, né, com a década, então nós fomos convidados para ser parceiros globais. Então, hoje, o WWF, junto com muitas outras organizações, são parte da década de diferentes formas, cada um pode se associar, dependendo de qual que é o perfil da sua organização. Então, tem organizações que estão na escala global, então são parceiros globais, depois podem também ter organizações que são mais para implementação. Então, é muito aberto, né? Qualquer um pode usar o logo da década, é realmente um movimento para que a gente consiga aumentar a importância da agenda de restauração, tendo a relevância, né, desse tipo de ação de conservação. A gente falou bastante sobre a crise que a gente está vivendo, né, aqui no planeta, na nossa casa, e que para a gente lidar tanto com os desafios das mudanças climáticas quanto os desafios da perda de biodiversidade, a gente precisa falar de restauração. Então, vou falar um pouco sobre os princípios da década, que eu acho que eles vão nos ajudar a lidar com os desafios que a gente tem aqui no país para tratar da implementação da restauração. Obrigada. A gente sabe que aqui no Brasil a gente está num momento bastante positivo para que a gente fortaleça cada vez mais a agenda de restauração. Já existe uma política pública, ela não está sendo implementada da forma com que a gente gostaria, mas eu acho que a partir de agora a gente consegue tratar desse assunto de uma forma mais objetiva e conseguir mais resultados com essa agenda. Tá? Então, eu gosto bastante desse gráfico, porque ele traz uma ideia, né, de que realmente a gente está com uma perda de biodiversidade muito grande, né, e que a gente não pode continuar. Então, daqui para frente, né, e é bom trazer esse gráfico logo após o encontro que a gente teve da COP15 e também, né, da COP de clima, que agora a gente tem uma perspectiva, através do novo marco global, de que isso vai ser possível, né, desde que, claro, a gente dê os próximos passos. Mas um dos passos, que era ter o marco global construído e acordado entre as partes, isso já aconteceu e foi a apresentação do Braulio hoje de manhã. Então, a visão que a gente tem que ter agora é que não só a gente tem que parar com a perda de biodiversidade, mas a gente também tem que resgatar e sair desse patamar que a gente está. Né? Então, essa ideia do Nature Positive, né, o gráfico fala, né, por si só, que a gente realmente quer aumentar e trazer de volta, né, a nossa diversidade, os nossos habitats, as nossas florestas e os nossos ecossistemas. Então, é nesse contexto também que a década
se organiza, né? Então, nós fizemos... A década, ela tem várias forças-tarefas, né? É bem fácil participar, basta você ter interesse. Tem a força-tarefa de privada, ela é um pouco mais difícil, mas depois tem a de melhores práticas, que é a qual eu participo bastante e de onde saiu esse trabalho que eu vou apresentar. Tem também a de monitoramento, tem a de ciências, então tem a de jovens, tem várias formas, né? E com isso a década vai incentivando o engajamento e a discussão de todos. Dentro dessa força-tarefa que eu faço parte, nós escrevemos, então, os princípios para a década, né, que são para guiar as nossas ações. E, desculpa, eu passei no meu computador, mas não passei na tela. É que não dá para ler aqui, então eu também estou com ele aqui para espelhar. E, então, nós escrevemos esses princípios e eu vou apresentar eles. São 10 princípios. Eles foram discutidos de uma forma bem inclusiva, foi liderado pela IUCN e pela Sociedade de Ecologia de Restauração, juntos com muitas outras organizações, teve momentos de consulta, a gente fez uma revisão de cada um dos comentários recebidos, a gente atendeu os comentários ou não, mas houve um cuidado de escutar todos, né, e com isso nós temos os 10 princípios, e eu vou pontuar os 10, falando às vezes um pouco mais de um ou outro, em função da realidade que a gente tem aqui no Brasil. Tá? Então, o princípio 1, ele foi o último princípio, mas aí virou o princípio 1, onde a gente tem que garantir que o trabalho de restauração de ecossistemas ele esteja contribuindo para os objetivos do desenvolvimento sustentável e das convenções do Rio, da Rio 92. Então, isso é bem importante para que a gente nunca perca, né, o contexto das nossas ações e a gente sempre olhe para as nossas ações de uma forma integrada com todas as políticas que a gente tem internacionais nas convenções e também as outras da ONU. Aí, em seguida, o princípio 2, ele é bem importante, eu acho que aqui é um dos pontos fortes que a gente tem no Brasil, onde ele fala que a gente tem que trabalhar com uma restauração de ecossistemas onde ela promova uma governança inclusiva e participativa, que a gente tenha justiça social e equidade desde o início e durante todos os seus processos. Aqui nós temos vários movimentos, nós temos o Pacto para a Restauração da Mata Atlântica, a gente tem a Araticum, o Thiago está aqui onde participa bastante, nós também temos a Aliança para a Restauração da Amazônia, tem o do Pampas, e como é que está no Pantanal, Thiago? Tem algum movimento começando? Tem. Então, assim, a gente já está com uma mobilização social fortalecida, né, alguns mais antigos, outros não tão antigos, mas já abrindo esse espaço para a inclusão. Então, acho que a gente só tem que continuar, né, nesse caminho que a gente já começou, nesses diferentes movimentos, e fazer com que cada vez mais eles realmente estejam incluídos desde o início do processo, que essa ideia não é só chamar depois para validar os resultados e falar que as pessoas participaram, é realmente fazer com que as pessoas participem desde o início. O princípio 3, ele traz o contínuo de restaurativo que foi desenvolvido pela Sociedade de Ecologia da Restauração, onde a gente entende que a restauração ela pode contribuir para diferentes gradientes, né? Então, de um lado, o verde, a gente tem onde a gente consegue fazer uma restauração de ecossistemas, onde ela traz a recuperação total do ambiente, né? Então, se a gente está falando, por exemplo, dentro do contexto da Convenção da Biodiversidade, é bem interessante pensar nesse, né? Porque a gente está falando que a gente quer ter uma restauração de qualidade que realmente vai favorecer a conservação da biodiversidade. Mas a gente também pode estar trabalhando com intervenções um pouco menores, mas que também está melhorando aquela condição que tinha antes, né? Então, tudo isso é entendido e eu acho que quando a gente comunica, a gente entende que tem essas diferenças, a gente só precisa tratar delas de acordo com cada um dos trabalhos que a gente faz. O princípio 4, ele fala sobre a importância que a gente tem de sempre buscar o melhor, né? Eu acho que é isso no trabalho que a gente está fazendo em cada um dos contextos que a gente tem para implementar a restauração. Então, basicamente, que a gente quer alcançar o melhor, o mais alto nível, né, não só para recuperar a biodiversidade, mas também a saúde das pessoas, a integridade dos ecossistemas e o bem-estar humano. A gente entende que a restauração ela também gera benefícios para a sociedade, que isso precisa ser incluído no processo. Então, muitas vezes a gente trabalha com, digamos, aqui perto de Brasília tem o Pipiripau, né? Então, é um projeto que tem a restauração muito focada na segurança hídrica, por exemplo.
A gente tem outros que está muito mais ligado à segurança alimentar. Então, entender isso, né? Que a restauração, em algumas vezes, ela vai estar favorecendo mais um ou outro, mas sempre entender qual que está sendo o objetivo dela e que ela está buscando algum objetivo. Em relação ao princípio 5, esse é muito importante porque ele lembra que não basta a gente estar restaurando de um lado e não olhando para o que está acontecendo ao lado, né? A gente precisa sempre trabalhar com o que está gerando a degradação do meio ambiente e as suas causas diretas e indiretas. Então, a gente tem que olhar para o todo, né, e não só isolado. Senão, imagina só, né, enquanto a gente está restaurando de um lado, tem um trator passando do outro lado, não faz sentido nenhum, né? E foi conversado um pouco isso hoje de manhã também. O próximo princípio, ele é um que incentiva a gente a sair da academia e incluir todos os tipos de conhecimento nos nossos processos, desde o momento que a gente está priorizando as ações de restauração, até pensando em como que a gente vai fazer a restauração, se a gente está escutando, né, outras pessoas que têm talvez muito mais experiência de quem foi para a universidade, e a gente garantir que esse conhecimento ele seja incorporado, escutado e utilizado. Então, acho que isso ajuda a gente, os princípios são para nós, né? Para que a gente reflita sobre cada um deles e faça com que a gente incorpore eles nos nossos trabalhos de restauração. E então, parar aqui para pensar um pouco, né? Até olhando aqui na sala, né? Tem alguém que estaria trazendo esse tipo de outro conhecimento? Talvez não. Então, a gente precisa aprender cada vez mais a ter essa inclusão no nosso dia a dia. Acho que a gente já está com bons avanços, né, com essas novas políticas que já foram criadas desde o dia 1º de janeiro, e a gente acha que tem que continuar abrindo cada vez mais a nossa cabeça e quem a gente convida para as nossas rodas. O princípio 7, esse foi o que eu tive mais envolvida. Esse é um que tem bastante relação com o 9, se eu não me engano, é onde a gente tem que lembrar de que a gente tem que estabelecer metas a longo, médio e curto prazo, que a gente tem que ter objetivos claros, que a gente tem que monitorar, porque senão também a gente não consegue mostrar o avanço, né? E se a gente não consegue mostrar o avanço, a gente não consegue influenciar que mais coisas sejam feitas e contar boas histórias ou aprender. E trazer também o componente de manejo adaptativo. Então, aqui, às vezes, a nossa cultura não é muito boa nisso, né? A gente tem um pouco de preguiça porque dá trabalho ou não sobra recurso para monitoramento, mas que a gente não pode esquecer, né, de ter bem claro quais são as nossas metas e o que a gente quer alcançar. O princípio 8, eu gosto bastante dele porque ele faz, acho que hoje num dos grupos de trabalho, acho que no grupo de atores, ou no Divisão, onde estava falando sobre como pensar numa visão, que a gente tem que olhar para o território, entender todo o contexto do território. Esse é o princípio 8, né? A gente tem que entender o que a gente está falando. Não adianta vir uma estratégia de cima que a gente vai usar igual em todo o país, né? E ela vai servir. Não, ela não vai servir. A gente tem tantos contextos aqui, tantos diferentes tipos de ambiente, tantos atores, e tudo isso tem que ser considerado no momento que a gente está pensando a restauração, que a gente vai fazer a implementação. Então, considerar toda essa diversidade que a gente tem, principalmente num país tão grande quanto o nosso e tão diverso, é fundamental, né? Tanto para ambientes terrestres como para ambientes marinhos. E aqui eu trago uma imagem que eu gosto bastante, que é uma imagem que no WWF a gente trabalha muito, que a gente prefere até falar de restauração de paisagens, né? Porque eu acho que trabalhar na restauração de paisagens a gente vai mais longe. Claro que na restauração de paisagens, dentro dela você vai ter áreas de intervenções mais diretas de restauração. Mas o que a gente tenta trazer aqui no contexto da paisagem é que, em primeiro lugar, a gente tem que garantir a conservação do que já tem na paisagem, né? A gente não vai falar de restauração e desmatamento ao mesmo tempo. Não, vamos garantir o que está lá, que acima de tudo o que está é mais importante, né? Porque a gente não pode perder mais nada. Em seguida, a gente também tem que lembrar que a gente tem que buscar restaurar a funcionalidade do ambiente, que a gente tem que trabalhar com as questões locais, que a gente tem que envolver os atores, que a gente tem que pensar nos benefícios múltiplos da restauração e que a gente também tem que implementar ela para a manutenção a longo prazo. Então, ao olhar na paisagem, eu prefiro muitas vezes essa agenda que a gente trabalha bem fortemente no WWF. Então, eu trouxe aqui essa figura para ilustrar um pouco como que é uma abordagem que a gente acha bem interessante, que é a abordagem de paisagem. Em seguida, estou quase acabando, tem o princípio 9, onde a gente fala do monitoramento. Então, esse é o princípio que é bastante associado ao princípio 7, né, onde a gente traça as metas, mas que depois a gente tem que olhar se as metas estão sendo cumpridas, se a gente consegue aprender alguma coisa, se as coisas aconteceram como a gente previa ou não, se a gente precisa mudar o rumo. Então, isso é super importante e relevante para quando a gente está trabalhando com restauração. E para muitas outras coisas, né? Não só para restauração, mas aqui no caso é esse o contexto.
Em seguida, o último é lembrar que os nossos trabalhos de restauração, eles devem estar vinculados a trabalhos de políticas públicas, porque é assim que a gente vai conseguir garantir que isso tudo esteja a longo prazo acontecendo. Então, um exemplo muito bom que a gente tem no nosso país é o programa Reflorestar, né, que já está há quantos anos trabalhando, independente do governo que está lá, independente de quem está lá, né, as coisas estão deu pelo menos 10 anos, 15 anos, né? 13 anos o Reflorestar tem, e é em função de uma política pública estadual muito fortalecida. Então, que a gente consiga ter muitos programas iguais a esse no nosso país. São Paulo também tem uma política forte, outros estados também, mas que a gente busque, né, para conseguir mais implementação, o fortalecimento das políticas públicas, não só a nossa nacional, que a gente já tem e a gente precisa implementar, mas também olhar para a escala subnacional, que num país tão grande como esse passa a ser bastante relevante, né? E isso garante também a replicação e aumento da escala. Então, esses são os 10 princípios. Eles estão já no site? Sim. Então ótimo, eles já estão no site das Nações Unidas aqui no Brasil. A gente pode até passar o link, mas só se você der um Google, você já consegue achar. Então, nós fizemos a tradução dos princípios que estavam em inglês. Ele tem em muitos outros idiomas também. E com isso, ao aderir, adotar, e pensar e refletir nos princípios, eu acho que o nosso trabalho vai ser muito melhor. A gente quer conseguir uma restauração de qualidade, uma restauração que não tem tempo para esperar, né? A gente precisa fazer ela acontecer e que precisa ser bem feita. Então, tendo esses princípios, eu acho que eles são norteadores para o nosso trabalho. Aproveitando que eu tenho... Aqui é só a equipe de redação, da qual eu participei, então por isso que eu me sinto à vontade também para apresentar os princípios. Obrigada. E agora eu só queria aproveitar que eu estou aqui para contar mais 2 coisinhas bem rapidinhas. Então, o próximo passo que a gente está dando agora, a gente está escrevendo os padrões para esses princípios. Eles foram lançados agora uma versão menor na COP de Montreal, a COP 15, e na conferência da Sociedade de Ecologia de Restauração, que vai ser em setembro na Austrália. A gente vai lançar os padrões completos. E com isso, a notícia que eu queria trazer para vocês também, uma das coisas que a década fez foi abrir uma chamada para projetos serem o flagship, né, os projetos bandeiras de restauração, o pacto para a restauração da Mata Atlântica, junto com a Rede Trinacional de Restauração para a Mata Atlântica, submeteram uma proposta. Muitos de nós, né, apoiamos esse movimento todo dessa submissão, e a gente teve a feliz notícia de que, então, ficou o Pacto Trinacional para a Restauração da Mata Atlântica em português. Então, agora né, um projeto flagship das Nações Unidas dentro da década da restauração. Então, esse é um reconhecimento, né, do nosso trabalho. A gente sabe que na Mata Atlântica a gente já trabalha há muito tempo com restauração, e eu acho que uma grande coisa também que a gente conseguiu nessa notícia é que não é só o Brasil, né? Muitas vezes os brasileiros não se lembram, né, de que a Mata Atlântica ela se estende também até o Paraguai e a Argentina. Quando a gente vai visitar, né, as cataratas lá da Argentina, estamos na Mata Atlântica, né? Então, também esses 3 países. E com isso, acho que a gente tem um movimento de integração com os nossos vizinhos, que eu acho que foi muito importante. Até lembrando que o segundo maior remanescente de Mata Atlântica está na Argentina. Então, não tem como a gente falar de Mata Atlântica sem pensar nos 3 países. E esse foi o reconhecimento que a gente recebeu. Então, são 3 países, 2 alianças, trazendo 30 anos de experiência, e agora a gente, então, consegue realmente falar da Mata Atlântica como um bioma. Bom, era isso que eu trouxe aqui para compartilhar com vocês. Poderia falar bem mais, é um assunto que eu adoro. Muito obrigada por me convidarem para falar sobre isso, e eu estou à disposição para qualquer dúvida ou desdobramentos futuros que vocês tenham interesse. Obrigada. Muito bom, super obrigado, Anita, que bom ter você aqui conosco hoje. E imediatamente eu vou passar a palavra para o Matheus, que vai ter agora 10 minutinhos, para falar sobre a iniciativa de restauração de ecossistemas florestais da CDB, a Convenção sobre Diversidade Biológica. Eu vou representar o Matheus para alguns, mas para os colegas que estão online, talvez seja a primeira apresentação, alguns podem estar assistindo apenas a esse painel, né? O Matheus é oficial do programa do IUNEP WCMC no Brasil e consultor da Iniciativa de Restauração de Ecossistemas Florestais da Convenção sobre Diversidade Biológica da ONU. Ele possui mestrado acadêmico em Ciências Florestais pela Universidade de Yale
e é mestre e mestrado profissional em sustentabilidade pelo IP. Matheus, uma alegria ter você, a palavra é sua. Grato, Paulo. Realmente é um prazer estar aqui. Grato pelo convite. Quero parabenizar a Bruna e toda a equipe do IES pelo lançamento e pela organização desse evento também, né? Cumprimentar a Anitta, que é sempre bom encontrar, a gente atualiza os assuntos assim. Então, hoje, agora eu estou querendo falar em nome do secretariado da CBD, dessa iniciativa de restauração florestal que existe dentro do programa de florestas do secretariado. Então, essa iniciativa ela foi fundada na COP12, foi realizada na Coreia, principalmente para apoiar a decisão 19, que é a decisão de restauração de ecossistemas e de conservação de ecossistemas. Então, a sigla em inglês é FERI, né? Forest Ecosystem Restoration Initiative, apoia os países em desenvolvimento para desenvolver planos e metas nacionais de restauração. Então, eu vejo que o Plangeia está completamente alinhado com os objetivos da iniciativa, né? Ao longo dos anos, a FERI apoiou a realização de workshops regionais. Um deles foi realizado no Rio de Janeiro, em parceria com o IES, e onde são discutidas as metas, formas de implantar, boas práticas, né? E isso foi realizado em todas as regiões do globo. E, além disso, a FERI também apoiou 12 projetos pilotos em paisagens identificadas ali como prioritárias. Na época foi antes da década da restauração, mas contou com 12, incluiu, né, também África, Ásia, América do Sul, América Central, tiveram alguns exemplos. Eu vejo que assim a provocação de hoje, né, de como o porquê nós já temos, né, e como é que a gente faz esse esforço concentrado e coletivo. Então eu vejo que uma das formas é a gente entender também de qual restauração a gente está falando. Como a Anitta apresentou, o contínuo da restauração, né? A gente vê que, discutindo com os outros países, assim, existem alguns entendimentos, e na verdade é um leque de opções, onde existe a restauração ecológica, assim, priorizando mais restaurar os ecossistemas num estágio mais próximo ao original, mas também tem ações, por outro lado, né, que são amigáveis da restauração e restauram funções, né? Então, aqui eu faço menção à meta 1 e 2, né? O Plangeia vem para instrumentar muito a meta 1, assim. Então, se os países quiserem ter uma primeira olhar para a meta 1, tem como chegar ali e ter uma ideia. No texto da meta fala de um planejamento inclusivo, assim. Então acho que abre um campo para aproximar, para entender como isso aterriza no chão, nas regiões, né? E a meta 2 é então restaurar os ecossistemas e as funções. Então inclui também ações que são ligadas a produtivas, assim, né? Então agroflorestas e sistemas integrados, por exemplo. E daí eu lembro que assim a gente tem que estar integrado com as outras convenções, né? Trabalhar em silo não dá mais tempo e a gente vai perder eficiência nesse processo. A UNCCD também está fazendo ferramentas para planejamento, priorização de áreas, e daí eles selecionam as mesmas áreas que a gente, então vai restaurar para quê e qual que é a prioridade. Se não dá para restaurar para, vamos dizer, uma paisagem, se colocar no mesmo lugar o ecossistema e um uso do solo que é produtivo, é amigável do ecossistema, mas os impactos para a biodiversidade e para o clima são diferentes. Então, nesse planejamento, a gente precisa incluir esses diferentes setores e tentar trazer para um planejamento mais coerente e coeso, assim. Então, além disso, a FERI ela apoiou a FAO no TEER, né, que é The Economics of Ecosystem Restoration, a economia da restauração. E a gente tem procurado entender
não só os custos da restauração, mas também os benefícios que a atividade restaurativa traz para as sociedades, né? Então, muitas vezes a gente fala, poxa, restaurar é caro, né? 30 mil reais, 15 mil reais por hectare. Mas também qual é o custo de não fazer a restauração? Quanto isso vai custar no futuro, daqui 10 anos, 5 anos? Então, é muito maior do que restaurar hoje. E usando essa priorização, a gente tem como selecionar as áreas que têm mais potencial de regeneração, de redução de custo. Mais uma iniciativa de destaque da CBD foi o apoio ao MOOC, né, o curso online massivo e aberto. A sigla em inglês é MOOC, né? A gente teve 16 mil participantes. Foi o maior curso já feito pela plataforma do PNUD, lá das Nações Unidas. Teve representantes de 186 países. Então, o mundo inteiro participou e mostra assim, o interesse que esse tema de restauração realmente gerou na sociedade. E um dos temas mais interessantes era como entender entender a área que vai ser restaurada e classificar quais tipos de ações e planejar a restauração no ecossistema. Então, esse foi o que mais teve assim, perguntas e interação com os palestrantes e tudo. Então, eu vejo que mostra assim, né, a importância da restauração nessa década que a gente está reforçando, como a Anita apresentou. Nós também apoiamos a Sociedade de Restauração Ecológica em desenvolver os padrões, né? Então, é um esforço coletivo, não é só o nosso apoio, mas é de todos. Mas eu vejo que os padrões de prática, né, Standards of Practice, vai ser fundamental para a gente qualificar a ação restaurativa, né? Porque, eventualmente, tem projetos ou financiadores que financiam por um ano, ou as ações do projeto são muito curtas, e será que isso garante a restauração do ecossistema? Será que se a gente voltar daqui 5 anos, como vai estar essa área, né? Então, os padrões, eles vão dar um nivelamento sobre o que é uma restauração efetiva, que é o que, de fato, consta na Meta 2, que é colocado em processo de restauração efetiva. Então, acho que assim, a gente recebe muito bem esse lançamento, né? Eu já brinquei com o Plangeia ali antes de ser essa versão, então já me familiarizei. Acho que é muito informativo para os países, para também setor privado, e quero parabenizar a equipe. E com isso eu concluo minha fala, Paula. Muito obrigado, Matheus. Uma alegria a gente ver essa sincronicidade, essa sinergia, essa conexão entre as falas. Nós estamos com um tempo avançado, mas entendo que é impossível não criar um mínimo espaço para alguma interação, né? Então, se houver alguma pergunta que não quer calar, alguma ansiedade, alguma vontade muito grande de conhecer alguma coisa em mais detalhes, se algum dos presentes quiser dirigir a pergunta diretamente, Fernanda, se algum dos colegas que estão online também, talvez 2, 3 perguntas no máximo. Já temos uma inscrição aqui, acho que é o Tiago, né? Quer começar pela internet? Alô. Olá, eu sou o Tiago, sou do WWF. Primeiro, um prazer estar aqui. Para todo mundo que trabalha com restauração larga escala, a gente pensa nessa pergunta do como. E as plataformas para tomada de decisão são uma dessas ferramentas, né? Então, fico muito feliz em ver o Plangeia aqui hoje. Uma dúvida, Bruna. Primeiro, até anotei aqui. São várias perguntas pequenas. Dá para responder de forma integrada. Primeiro, aqui é uma plataforma de tomada de decisão. Então, eu, enquanto investidor, eu olho e invisto meu recurso para restaurar. A gente consegue conectar essa plataforma com plataformas de monitoramento globais e nacionais, por exemplo, que a gente vai ter, então, onde se restaura, as áreas prioritárias para restauração e aonde está sendo feita a restauração. Lá na frente a gente consegue analisar se de fato está batendo. Por exemplo, a gente tem o Observatório da Restauração, né? Tem o Restore, né, no mundo. Essa é a primeira pergunta. Segunda,
critérios, né? São 3 critérios. Já pensaram em colocar algum critério mais social? Ano passado foi lançado o estudo na Sociedade Ecológica Britânica, né? Sobre como que a restauração é um vetor de desenvolvimento, gera emprego, então, de repente, ter um critério ali de emprego também, muito para a política pública. E se aquela das escalas, a gente consegue também conectar com plataformas regionais. Isso. Parabéns. Obrigada, Thiago. Então, primeiro agradecer a presença do Thiago aqui, né? Ele está levando aí junto com a Anitta também do W, né? Essa agenda de restauração aqui no Brasil. Então, a primeira pergunta, né? Eu acho que um dos produtos que a plataforma traz, esse mapa TIFF, né? Que a gente baixa esse raster. Isso ele possibilita que você compartilhe, né, esses resultados com outros produtos, né? Outros que você já tenha. Então, se a gente tem esse mapeamento de aonde está acontecendo minha restauração, por exemplo, facilmente qualquer usuário da plataforma conseguiria baixar esse meu raster das minhas áreas prioritárias em qualquer cenário que ele escolha e fazer essa comparação. Então, com isso, eu conseguiria ver não somente, né, se minha área prioritária é multicritério, mas se às vezes aquela área que ele está fazendo, às vezes ela é prioritária só para a biodiversidade, ou às vezes é prioritária só para o carbono, né? Então, o legal da plataforma é isso, né? Ele traz esse dinamismo de você analisar numa prioridade multicritério, que a gente está trabalhando ali nesses 3 blocos, nesses 3 grupos de critério, mas também, às vezes, ela é prioritária para a biodiversidade, né? Então, sim, através desse mapa aí, de fazer download desse TIFF, através dessa informação raster, a gente conseguiria estar conectando a qualquer outro resultado geoespacializado. A segunda pergunta, que foi a respeito da parte social, né, um custo socioeconômico. A gente, dentro do Plangeia, a gente tem algumas iniciativas no IES que já trabalham em escalas menores, né? Eu vou dar aqui um exemplo de um projeto do IES que chama Amazônia 2030. Dentro do Amazônia 2030, a gente tem já um grupo de critérios que chama retorno socioeconômico. Daí, dentro dessa escala Amazônia, né, a gente fez essa priorização, já tem um relatório no site, se alguém quiser acessar o site tanto do IES, is-rio.org, como também o site da iniciativa Amazônia 2030, tem esse relatório de áreas prioritárias na Amazônia, que considera esse retorno socioeconômico. Mas é de muito interesse do IES estar expandindo isso, né? Então, uma coisa que a gente gostaria aqui de deixar bem claro em nome do IES é que a plataforma ela é dinâmica e ela está a todo momento se desenvolvendo, se aprimorando, né? Isso daí que a gente está vendo é um retrato dela, mas ela está desde 2013 se desenvolvendo e vai continuar. Então, assim, essas iniciativas de dados e novas sugestões de análises que a gente possa fazer, né, multicritério, é coisa que a gente está querendo conversar, assim, né, ainda mais assim com o pessoal do W, que a gente sabe que é grande parceiro nosso aí já em outros projetos, é uma coisa que a gente está super interessado em considerar, por exemplo, outros tipos de retorno socioeconômico. E, por fim, a análise subnacional. Nossa plataforma hoje, a que a gente apresentou, ela tem uma escala de unidade de planejamento, que é essa unidade que é priorizada, esse pixel, de 5 por 5 quilômetros aproximadamente. Então, em nível municipal até, você consegue ver o resultado de priorização. Por mais que a priorização ela é feita para o país, você consegue ver se, por exemplo, naquele município tem áreas prioritárias para o país, dentro dos 30% prioritários, dentro dos 50% prioritários. Mas, novamente, dentro do IES, a gente tem outras iniciativas, né, que trabalham com biomas, que trabalham com estados, né, a gente já tem convênios subnacionais dentro do IES, e é a nossa vontade de estar expandindo isso, né, de estar otimizando esses grupos de critérios, né, e outros numa escala subnacional, e super possível essa adaptação das nossas variáveis para isso, né? Inclusive, por exemplo, estados, municípios têm bases de dados próprias, robustas, conseguimos incluir ela na nossa modelagem, né?
Então, isso também acho que é muito importante, né? Esses dados não são fixos, são os melhores que temos no momento. A partir que a ciência foi evoluindo, a Plangeia vai junto, né? Bruna, a gente tem 2 perguntas aqui do chat online. A primeira é da Bárbara Rendes. Gostaria de saber se é possível alterar, atribuir pesos aos critérios de acordo com a demanda. E a outra pergunta do José Ribeiro, se teria como incluir na plataforma de forma mais presente as questões ambientais das comunidades tradicionais. Bom, obrigada aí pelo pessoal que está acompanhando o web, né? Também aí ter participado. A primeira pergunta, todas essas análises que a gente faz, ela tem atribuição de pesos, né? Mas ela é feita dentro da nossa modelagem de otimização multicritério. Aqui na plataforma web, a gente não tem essa escolha de pesos. O principal motivo dela não ter é porque a gente quer uma demanda rápido, né, entre os dados, tal, tudo. Então, foi selecionado uma parte de critérios e grupos de trabalho, tal, tudo, que a gente, após um estudo, né, claro, científico ali dentro, que fazem mais sentido esses pesos que a gente está trabalhando hoje. Mas dentro da nossa modelagem do IS, sim, né, se a gente tivesse demandas específicas, por exemplo, para tratar, a gente trabalha com esses diferentes pesos dentro de cada uma das métricas. E a segunda pergunta sobre inserir esse conhecimento de comunidades, a gente tem possibilidade de inserir esses conhecimentos a partir do momento que temos dados geoespacializados deles. Hoje, o conhecimento, né, da Plangeia, ela é feita com essa análise multicritério através de dados geoespacializados. Então, se a gente conseguir uma base com um dado bom, geoespacializado, para esse conhecimento tradicional, é totalmente capaz a gente conseguir integrar a nossa plataforma, as nossas análises do IS como um todo, né? Mas também conseguir futuramente ali ter um quarto bloquinho fazendo desse conhecimento tradicional. Então, é isso, gente. Assim, é a primeira demonstração aí, né, de grande parte das coisas que o Plangeia faz, mas partimos do pressuposto que é o início, não o fim, né, hoje. Não sei se tem mais perguntas aqui da plateia, senão eu sigo aqui para as perguntas do chat. Boa tarde, pessoal. Eu sou Camila Isla, sou pesquisadora no IES também. Queria perguntar para a mesa, assim, muito no sentido da meta da CBD, que fala de uma priorização participativa e também dos princípios que a Anitra trouxe, de tentar trazer essa participação, esses diferentes conhecimentos. Se vocês conhecem hoje estudos de caso, projetos que estão se destacando nesse sentido com relação à recuperação. Sim. Pensando nessa ideia de que a gente está falando aqui, por exemplo, de uma priorização que a gente está fazendo global, né? E a nossa dificuldade, talvez, hoje, para essa década da recuperação, seja conseguir fazer as pessoas participarem dessa priorização, fazer projetos onde a gente realmente consiga trazer as populações para pensar essa priorização, e é uma meta também da CBD. Então, a minha dúvida é se vocês conhecem já alguns exemplos que estão fazendo isso bem ou que a gente possa se inspirar neles. Acho que eu falo um pouquinho, você fala tudo. Bom, eu acho que aqui no Brasil a gente já tem uma tradição de fazer priorização de áreas há muito tempo, né? Desde do século passado, né? Onde a gente faz priorização de áreas prioritárias para conservação e também saíam sempre as áreas para restauração de uma forma participativa. Na época, a Conservação Internacional liderava bastante, junto com o MMA, e isso continua acontecendo cada vez mais. Então, acho que aqui, no nosso país, a gente já trabalha isso e tem as oficinas com grande participação. Então, a gente já faz parte, né, da nossa tradição aqui no nosso país trabalhar com isso. Aí, complementando, eu acho que quando a gente vai para as escalas não só nacionais, mas vai para as diferentes geografias, eu acho que a gente tem, por exemplo, o que está acontecendo na Serra da Mantiqueira, um trabalho bem interessante, onde está trabalhando com vários municípios para pensar, né, onde fazer a restauração. Então, eu acho que a gente tem exemplos. Não sei, Matheus, você quer complementar?
Bem, é um texto novo, assim, então a gente no secretariado a gente está se perguntando também o que é isso, né? Esse planejamento participativo, integrado, assim. Mas como a Anita disse, o Brasil ele tem exemplos que a gente pode listar que fizeram um planejamento participativo, as áreas prioritárias com certeza é um deles, que reunia vários especialistas, né? Eu acho que o CIBBR é também um mecanismo interessante ali que permitiu concentrar as informações de biodiversidade, então não só para restauração, mas também para conservação. E assim, no mundo, eu acho que as flagships elas são um pouco fruto desse esforço também que já foi feito em outras décadas. Então, acho que a Muralha Verde, Great Green Wall ali da África é um exemplo também que assim, envolve alguns países, né, um esforço transnacional e que tem um grau de participação também. Posso complementar só uma coisa, Matheus? Eu acho que assim, na discussão dessa meta, estava um pouco a questão de direitos, né? Acho que o Brasil, realmente, desde 94, talvez, a gente já adotou esse procedimento, dá um show em termos de consolidação, de opiniões e de representação da sociedade, embora sempre tenha faltado populações indígenas tradicionais nesse processo. Mas em outros países, não. Então é uma preocupação mais assim, já que de alguma maneira isso é um exercício de ordenamento territorial, você não pode ordenar o território das pessoas que estão ali sem, no mínimo, tê-las presente nesse, né? Então acho que essa ideia da coisa de fazer uma priorização participativa, etc. Que, claro, de novo, o que está na Plangeia é um exercício que, como a Bruna falou, de onde a gente começa, né? Dali para frente é que vem uma discussão de o que fazer naquele território e tal. A gente está meio em cima da hora, eu vou passar para a Fernanda para explicar o que aconteceu com o Plangeia quando a Bruna estava aparecendo e ela volta para o Paulo. Bem, na verdade, tem mais um comentário só e 3 perguntas. Eu acho que a gente pode encerrar as perguntas, mas houve um acesso, um pico nos acessos da plataforma, quando a Bruna estava apresentando. Por isso que o mapa ficou indisponível por alguns segundos, né? Os usuários também estavam comentando isso, mas já foi solucionado e a gente vai aumentar a capacidade da máquina para poder permitir mais acesso. Mas foi isso que aconteceu a hora que o mapa ficou sem dados. Tem um comentário aqui da Bárbara Rentes. Ela diz que seria interessante também ver critérios atrelados à água, pensando em onde estão as demandas pelo recurso. Mais uma pergunta da Elaine Cristina, perguntando se a plataforma monitora o reflorestamento, enviando informações de qual tipo de vegetação específica para aquela região. A outra pergunta, eu vou fazer 3 de uma vez para vocês responderem. A outra pergunta é da Maria de Lourdes, se iremos incluir o solo e suas diferentes características e susceptibilidade à degradação como camada de informação. E a última pergunta é para o Matheus, do Lucas Coraza. Se vocês recebessem centenas de milhões de dólares para restauração em grande escala, daria para capacitar trabalhadores ou profissionais em larga escala rápido ou demoraria para treinar? Deixa eu começar aqui, talvez pelo mais simples. Bom, sobre água e solo. Temos 2 grupos que trabalham no IES especificamente com água e solo. A gente tem uma tese da Viviane, que é uma colaboradora do IES, que ela fez esse esforço na tese dela de doutorado de incluir a variável de água dentro da modelagem da Plangeia. Então, já o interesse do IES, né, a Vivi trabalhar lá com a gente, e então de incluir isso futuramente na Plangeia Web. A tese dela, inclusive, está disponível no nosso site. Então, quando entrar em publicações e dados, vai ter lá a tese da Viviane, que fez essa priorização através do Plangeia, só que incluindo água, né? A Solo também é um grupo muito forte, através da AGA, uma das diretora de ciência do IES, que já tem trabalhos muito fortes para PSA, pagamentos por serviços ambientais para solo e tal. Então, também é uma ideia da gente estar incluindo aí algumas variáveis de solo. Agora, já a parte específica que fala de tipos de restauração, tipos de árvores de restauração, a gente ainda
pensando numa escala nacional, global, que a gente trabalha na plataforma, a gente ainda não tem, digamos, uma linha de trabalho focada nessa parte, né? A gente é uma coisa que a gente precisaria ter uma demanda maior, assim, de trabalho, tal, tudo focado nessa parte, assim, de identificar as árvores prioritárias, tal, tudo. A gente ainda não tem essa parte, talvez, né, mais ainda tão desenvolvida dentro do IES, tá bom? E agora a outra eu vou passar para o Matheus e para a Anitta depois, que ela se voluntariou. Então, bem, eu até citei o exemplo, né, do curso que a gente organizou com 16 mil participantes, então não é nem milhões de dólares. Tem a limitação que foi em 3 línguas, então não teve português, né, e também é um nível, assim, mais estratégico, né, de gerenciamento de projetos. Eu acho que talvez a pergunta também se refere à assistência técnica ali no chão, que visita a área e recomenda, assim. Então, também esse curso atende, mas é mais um público que, vamos dizer, coordenador de projeto. Mas, sim, de fato, já existe, principalmente capacitações online, assim, que se permite, assim, envolver muita gente, né? Quero também destacar uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Restauração Ecológica, que é desenvolver o curso de capacitação nacional, que vai ter alguns capítulos e vai se iniciar com a Mata Atlântica. Então, a gente está nacionalizando esses esforços de capacitação. Não sei se é uma pergunta que ele está com dinheiro ali para poder, né, fazer a doação, a gente está também aberto a receber, né? Eu acho que, complementando, assim, aqui no Brasil, a gente é um dos países de ponta na agenda de restauração, né? Então, aqui a gente já tem bastante experiência acumulada. Até a Carol aqui contando como é que tá os projetos de restauração no Cerrado, estava conversando com ela. Então, a gente não, claro que a gente sempre tem mais que aprender, mas o que a gente tem de conhecimento hoje já permite, né, a gente receber todo esse recurso que para a gente capacitar as pessoas com o conhecimento que a gente tem aqui no Brasil. Então, sim, estamos abertos a receber recursos. E eu acho que também uma recomendação, né, eu só quero aprender certinho o nome da Plangeia, é trabalhar junto com aqueles observatórios, aquelas plataformas que estão coletando os dados de onde a restauração está acontecendo, né? Acho que vocês não precisam colocar energia nisso, mas sim fazer essa integração, né? A gente tem aqui o observatório, a gente tem o Restore na escala global, e aí juntar essas duas iniciativas, eu acho que vai ser uma solução, assim, super boa. A gente saber aonde a gente já está e para onde a gente tem que ir, né? E eu acho que com isso a gente chega no final da década, com um resultado bem positivo. Obrigada. Terminamos, Fernanda, e as perguntas? Tudo bem? As perguntas, sim, Paulo. Eu só ia comentar eu sei que a gente já estourou um pouco o tempo, mas se tiver mais 5 minutos agora que a gente restabeleceu. Bruno, se você quiser apresentar o relatório, que a gente não conseguiu apresentar. Então, gente, só voltando aqui, obrigada, Fernanda, e agradecendo aí todo mundo que está assistindo, fiquei muito feliz com esse número de acessos aí excessivo, orgulhosa aí do trabalho. Então, nessa parte do mapa interativo, né, que a gente tem do Plangeia, a gente, tanto em estatísticas quanto em downloads, após você fazer o login ali em cima, você tem esse relatório completo em PDF. Ali você tem uma tagzinha de imprimir, que ele já vai imprimir na modo paisagem, para já ficar no formato de slide, onde você possa tanto ler no seu computador, né, numa tela de paisagem, mas também imprimir ou levar para apresentações. Esse relatório aqui que fala um pouquinho dessa análise feita no Plangeia. Esse relatório ele traz informações simples sobre o que é Plangeia, o que a gente faz nessa otimização multicritério, né, que a gente está falando, tal, como que trabalha essa otimização multicritério, quais são os critérios que a gente está utilizando, que são aquelas variáveis que a gente demonstrou quais eram os benefícios trazidos para riscos de extinção de espécie, risco de colapso de ecorregiões, impacto na integridade de ecossistemas, sequestro de carbono, custos de implementação da restauração e custos de oportunidade da terra.
as aplicações brevemente, falando onde hoje, né, estamos ali aplicando o Plangeia, mas no nosso site a gente tem exemplos concretos de projetos e publicações que já foram utilizadas a Plangeia. Nessa parte do mapa interativo, esses dados eles vão sair exatamente o que o usuário selecionou na plataforma, né? Então, ele selecionou lá o filtro restauração, meta de ação 100%, escala global e os 3 critérios para otimização. Se ele tivesse colocado escala nacional, todos os meus resultados daqui para frente seriam outros, né? Então, isso é gerado, à medida que ele altera ali, ele gera um novo relatório, né? E aqui meus resultados, eles trazem todos os gráficos que a gente vê na plataforma, então meu gráfico de barras e meu gráfico de radar. Ele traz o mapa, né? A figura ali que acho que está todo mundo querendo ver, né? Das áreas prioritárias. E ele traz alguns outros mapas de comparações de cenários. A gente tem aquele mapa de trade-off, né? Mais um dele lá só. E aqui eu tenho aquele mapa de comparação de cenários, só que para cada uma dessas variáveis. Então, aqui no caso, ele tem meu gráfico de comparação de cenários, meta por meta de restauração, né? Vocês vão ver que vai subindo, né? 10% de restauração, 20% de restauração, até 100%. E a redução do débito de extinção para cada um daqueles cenários possíveis, de acordo com os critérios, o grupo de critérios que você escolhe. Isso para cada uma dos meus critérios, né? De biodiversidade, mitigação das mudanças climáticas e custos. E, por fim, os 2 últimos gráficos que eu trago, que a gente traz aqui na plataforma, é comparando as metas nacionais com metas globais, que é aquela parte que a gente escolhe, né? Se a gente quer a priorização das áreas para o globo todo, ou se a gente tem que fazer essa priorização das áreas para cada país. Então, a gente vê que os resultados são bem diferentes, né? Quando a gente tem uma coisa nacional, a gente tem uma coisa mais contínua, né? Nesse resultado tal, né? Nas metas globais, elas já têm resultados aí que se diferem muito, né? Entre as prioridades, né? De acordo com o cenário, né? Porque tem países que têm muitos benefícios em biodiversidade, a depender das suas 3 variáveis, né, que tem lá de extinção de espécies, né, ecorregiões, integridade de ecossistemas, e tem países já que, pelo tipo de vegetação, já tem um estoque de carbono muito grande. Então, elas acabam sendo apenas, né, talvez, às vezes também é de biodiversidade, mas tem um foco de priorização muito em mitigação das mudanças climáticas. E um pouquinho sobre o IS, que é da onde vem, né, essa plataforma, tal, tudo, e os nossos contatos. Então, aproveitando também, né, já focando aqui, né, nosso site, plangeia.earth, algum comentário, que se alguém tiver alguma coisa para também fazer contato com a gente, plangeia@ies.rio.org ou contato@ies-rio.org. Obrigada. Super obrigado, Bruna. Acho que coroa aqui o final da nossa tarde, a apresentação do relatório, né, do download. Peço desculpas de termos avançado um pouquinho no horário, mas entendo que foi valioso, foi um mérito, né, foi um ganho de todos nós. E antes das palavras finais aqui de encerramento e convite para um coquetel, eu queria dividir com vocês assim, uma sensação muito boa que eu estou vivendo no dia de hoje. Eu estou aí há mais ou menos 30 anos envolvidos nessa agenda que está na interface entre sustentabilidade e tomadas de decisão, principalmente no campo empresarial e, mais recentemente, no campo das políticas públicas e da sociedade civil. E nesses 30 anos eu sempre tenho a sensação de que a gente está vivendo aquela situação em que há um sistema dominante, há um business as usual, há um status quo colapsando, que não responde mais às nossas necessidades como seres humanos nesse planeta com os limites que conhecemos. E que é preciso ter soluções disponíveis para, na hora que o colapso se dê, alguma coisa entrar no lugar, né? E eu saio daqui com a sensação de que no campo da conservação e restauração a gente está relativamente bem municiado para, olha aqui,
há respostas, há soluções, há como fazer, porque a gente já sabe que é importante, o porquê está respondido, a gente sabe que fazer e precisa do como. Então, a sensação muito boa, muito grata e que eu fico feliz em poder dividir com vocês e convidá-los para celebrar o dia de hoje num coquetel. A gente reservou um espaço no Mangai, que fica aqui no Lago Sul, e todos são super convidados para estarem lá conosco, celebrar aí tantas coisas que a gente vem fazendo juntos, celebrar esse momento tão oportuno que, sem dúvida, o Brasil inicia, né? Não é à toa que o lançamento do Plangeia e essa nossa conversa no âmbito do Trade Hub se dá no mês de janeiro, né? Eu acredito que é o início aí de um processo muito profícuo, muito interessante e que a gente não pode perder um minuto, não só para recuperar retrocessos, como fazer avançar com muita velocidade aquilo que a gente sabe que precisa ser feito. Muito obrigado a todos pelo dia de hoje, os que estão aqui presencialmente, os que nos acompanharam online. Muito, muito obrigado à equipe do IES. Foi hercúleo o trabalho para colocar de pé esse evento, essa plataforma, tudo que a gente está vendo aqui. Um esforço enorme de colegas que certamente estão lá no Rio, estão em outros lugares do Brasil, torcendo pelo sucesso desse evento. Uma alegria estar nesse time. Obrigado, pessoal. Encerramos por aqui, então, o evento.